Salve, galera! Seja bem-vindo. Que viagem é essa, né, mano? É mais um episódio que nós estamos com prazer ter vocês aqui, meu parceiro. Show de bola, é um prazer aqui, mais um programa onde, você que acompanha sabe que é sempre convidados falando de um rolê que eles fizeram, um bate-papo divertido sobre viagem, sobre turismo, sobre cultura, né? Que você faz quando você sai de sua casa, que você sai de sua casa e vai viajar, você esquece, ali você te gera experiências fantásticas. E é por isso que nós estamos aqui para compartilhar para quem nos escuta, para quem nos vê, essas experiências que nós tivemos. E, primeiro, sempre ao meu lado, meu parceiro Fabricião, Foxfly. Tamo junto, parceiro. E aí, meu brother, prazerão estar aqui de novo. Mais um episódio cheio de expectativa. Uma dupla hoje aí, né, com a gente. Grandes amigos com boas histórias. É isso aí. Nós temos o prazer de receber aqui o Thiago e o Djalma. São aqui de Uberlândia, meus parceiros, meus amigos. O Djalma, eu tenho longas histórias com o Djalma aí. Eu, por diversos momentos, tive o prazer de nós exercermos uma função de eu fornecedor e ele cliente, né? Então eu prestava para ele o serviço de hospedagem de vários artistas ou bandas ou festivais que ele fez junto com a galera e conheci, e aí nos tornamos amigos, né? E, prazerão ter você aqui, meu irmão. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Você deixou a gente aí na mão, né? Saiu do ramo de hospedagem. Complicou um pouquinho meu trabalho, mas tá beleza. Sai, agora você tem que tocar o barco aí sem eu na parada. E aí ele falou assim, não, cara, eu fiz um rolê muito legal e eu queria chamar o Thiago. Que prazer ter você aqui, é um prazer te conhecer, meu irmão. Prazer todo meu. O Dija me convidou ontem, né, Dija? Totalmente no improviso, combinando aí com o formato do podcast. Vocês se conhecem tem muitos anos? Bastante tempo. Foi ontem? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos, cara. Tempo. É igual nós aqui, né? Estamos parceiros das antigas também, cara. Meu parceiro, sabe o que os caras vieram falar pra nós? Olha a responsa. Nem os caras fala. vieram falar de um rolê, Oriente Médio, né? Posso falar, Oriente Médio, um mochilão com, nós falamos um pouquinho aqui sobre mochilão. Mochilão é uma pegada massa, né, cara? É ser confortável, um negócio bacana, sair com boas coisas na mochila, e eu acho que você volta com muito mais bagagem do que você levou, né, naquela mochilinha, com certeza, né? Muita com história. certeza. É isso aí. Oriente Médio, irmão. Então, velho, Oriente Médio é, tipo assim, é um pouco subestimado, é um pouco assustador, pra quem não conhece. Muita gente tem o desejo de ir, mas poucos têm até então. Porque muitos vêm como um desafio, né, velho? Porque você tem vários entraves, né? Religiosos, custo de viagem para lá. O aéreo é um aéreo que não é tão barato. Você tem o desenrolar de necessidade de guia, a língua, os costumes locais, mulher. Tem esse negócio da religião muito forte, do tipo de vestimenta e tal. Então é um rolê que, cara, no mínimo um planejamento bem feito você tem que ter. Pra passar menos perrengue, né? Porque sempre vai ter perrengue, os meninos vão falar já, certeza. Agora, eu acho que a gente até falta um pouquinho conhecer em ser vendável mesmo, né? De oferecerem maior destino, por exemplo. Nós falamos agora cedo um pouco sobre ser um turismo hollywoodiano, foi gravado coisas lá, e aí quando a gente começa a ver filmes que existem isso, a gente começa a falar, quero ir naquele lugar, quero conhecer isso daqui, isso aqui é legal, né? E assim, vocês já tinham isso no coração? Vocês já conheciam de uma certa forma esse rolê que vocês iam fazer? Como é que era antes de falar do rolê? Bom, a gente sempre gosta de olhar para o mundo de uma forma não muito convencional, tentar ver além daquilo que é apresentado pra gente, nessa coisa mesmo de fora filme. Do clichê. Isso, porque tem muita coisa interessante pra ver, e eu gosto muito desses espinhos que a vida te dá, porque isso te ajuda a pesquisar mais, a crescer mais, a conseguir falar sobre mais coisas. Eu tenho muita vontade de ver as 7 maravilhas do mundo moderno, e nisso, uma delas está lá no meio incrustada, que é Petra, que fica na Jordânia. Acabou casando com a vontade que o Thiago tinha de ir para o Irã, que é um país que eu não pensaria nele sozinho, mas a partir do momento que a gente bateu a primeira vez, deixa eu dar uma olhada aqui no Google, é muita coisa, muita história, é uma cultura muito diferente que deu muita vontade de ver, e assim, juntou que a gente tinha a possibilidade de ir, foi mais um amigo com a gente também, a gente tinha possibilidade, tinha o tempo, tinha vontade. Pegamos a mochila e fomos. Quem que foi também? Foi o Guilherme Renato, famoso poeta.
Poeta. Poetinha. Inclusive, Poetinha, faltou você, hein? Faltou você, parceiro. Tem que contar a história, Poetinha. Grande Meu irmão, amigo. Thiago, então você tinha essa vontade de falar assim, não, eu tenho um país na cabeça e tal, eu penso... Nós montamos o roteiro de forma bem assistemática, digamos assim. Foi algo bem espontâneo, né, Dija? Sim. O Dija tinha vontade de conhecer o Egito, principalmente, Jordânia. Eu tinha vontade de conhecer o Irã e o Líbano. Sei, então porque, juntou, cada um fala 2 aí, vamos pro pau. Isso. E aí a gente incluiu esse terceiro amigo, que foi assim meio que um bônus pra gente, porque é um cara hiper Poetinha, sangue você bom. não tem opção de escolha, cara. Tá formado aqui, o irmão. trio, né? Só compra passagem. Só compra. E aí a gente começou a pesquisar detalhes, né? Realmente a questão da passagem é um pouco mais cara, né? São destinos, primeiro pela distância, e não é um destino tradicional, né? Sim. Assim, não só turisticamente falando, mas a questão da logística, mas o custo de vida em geral é muito baixo. Ah, sei. Então não é uma viagem assim, para não assustar, não é uma viagem tão cara. Entendi. Se você As passagens são As caras passagens e depois são do caras. decorrer da viagem Agora ela acaba a viagem em otimizando. si, ela não é tão cara. Por exemplo, hospedagem, alimentação, os Perfeito. passeios, guiagem, isso não é tão caro. Então, é uma viagem que cabe no orçamento, principalmente se você tem uma filosofia de vida assim um pouco mais do mochilão, né? Aí que a viagem é mais simples. Então, é execuível, né, Dija? Sim. É tranquilo, Pô. dá pra fazer. Então vamos fugir do tradicional e aí eu pergunto pra vocês, pô, que viagem é essa, cara? Como que vocês fizeram um rolê top desse? Conta pra nós. Então planejaram antes, sentaram, cada Mas um assim, tem esses aquele lugares. planejamento entre amigos de longa data, um planejamento bem tranquilo, bem despojado, Nada engessado. nada muito rigoroso, nada É. muito engessado. Inclusive, durante a viagem a gente mudava alguma coisa. Eu acho que o legal da viagem é isso, né? Sim. Espontâneo. Você vai, você tem que chegar lá. Isso. E aí você desenrola. A E gente começou aonde, velho? Que vocês pensaram? Tipo, vamos sair de São Paulo, beleza. Só tinha... saindo de São Paulo, fomos procurar o melhor jeito de chegar lá. Chegar no Irã primeiro. Mas aí até então você procurou, beleza, vamos achar uma porta de entrada e uma porta de saída. Exatamente. Certo? Ok, vamos entrar para tal país, sair por tal. O aéreo mais barato vai ser esse, ok. E aí sim foi essa, bora, tem uma casca aqui pronta. Né? Exatamente. Vou entrar em tal país, sair em tal dia e tal data. Mas É agora isso. o que eu faço no meio disso? A gente tinha que chegar no Irã. E aí, no meio do caminho, a gente descobriu uma bênção que foi o stopover na Turquia. Ah, eu já conhecia a Turquia, os meninos Boa. não conheciam. Aí eu falei, gente, Istambul vale muito a pena. Vale Aí nós muito a pena. ficamos um dia ou 2 dias? 2 dias. 2 dias na Turquia pra já esquentar os motores da viagem. Aí já foi Então aquela- vocês saem em São Paulo. São Paulo e Istambul. São Paulo e Istambul é um voo direto. Um voo existe direto, esse voo, tranquilo, São Paulo e Istambul e vocês fazem um stopover. É um O stopover. que é o stopover, meu parceiro? Fala pra mim. Então, galera, pra quem não usa, quem nem sabe o que é, vamos lá, se orientem e é uma boa saída. Stopovers são paradas, é assim, toda companhia aérea tem uma cidade base, um país base, na verdade. E os voos que vão para outros países próximos, eles fazem a primeira parada, esse primeiro stop, nesse país sede da companhia. No caso da Turquia, a mais famosa é a Turkish Airlines. Uma vez que você compra uma passagem com a Turkish, ela te dá o direito de passar 1-2 dias na cidade sede da companhia, que é Istambul, sem você ter custo por isso, entendeu? É como se você comprasse 2 passagens em um, você acaba ganhando um destino, uma cidade. Esse stopover, a maioria é gratuito. Mas tem alguns que cobram, mas a maioria é gratuito, está incluso em toda a passagem, só é negociável após a emissão. Então você emitiu, entra em contato com a companhia, quero acrescentar um stopover na ida de 2 dias, ou na volta, ou na ida e na volta, algumas aceitam. E você ganha aqueles 2 dias naquela cidade sede da companhia. Sem pagar o outro Sem trecho, custo, e aí mas você a continua- hospedagem é Isso. por sua conta. A hospedagem por sua conta, na realidade a tradução é uma escala estendida. Sim, certo? sim, Então você vai ter que fazer aquela escala Exatamente. de toda forma. Ou você faz ela de 1 hora, ou você faz ela de 48 horas. Isso. E aí Então tem um dia pra Vocês curtir. fizeram uma escala estendida em Istambul e falaram, beleza, tô aqui, vou conhecer a Turquia. Cara, e Isso. foi muito legal ser Istambul, porque Istambul é uma cidade que divide a Europa e a Ásia, né? Sim. E é uma cidade que ela é dividida entre cristão e muçulmano. Então você tem ali
os principais pontos turísticos da cidade, eles têm essa divisão mesmo entre mundo cristão, mundo muçulmano, mundo bizantino. A comida já é uma comida mais próxima daquilo que você vai comer você já toma um choque já na chegada, né? Sim, e muita sim. gente tem a Turquia como capital, Istambul como capital da Turquia, e não é, né? Ankara. Ankara, isso aí. Ankara, então mais um, já tomaram logo um choque, né? Ok, estamos na Europa, mas também estamos na... E aí vai. Isso, e é uma cidade muito bonita. E o que você me diz, assim, tipo, o transporte, a logística de transporte dentro de Istambul? Você sai do aeroporto, tipo, você tem trem ou tem que gastar com A táxi? gente pegou foi táxi, né? A gente pegou Foi táxi. Foi ônibus, não? Não, a gente pegou foi táxi pra chegar lá. Trânsito Foi louco, táxi. não. Um trânsito louco. Show. Assim, é o louco, mas a gente precisa relativizar, né? Porque quando se chega em Cairo, no Egito, eu não conheço... Aí o louco pega. Piora. Assim, Aí é eu não conheço Índia ainda. Dizem que o trânsito A Índia é indiano pior. é caótico. A Índia é... Então não tem como comparar com a Índia. Mas o trânsito em Cairo é Bicho uma pega. baguncinha. Cara, eu tenho uma particularidade com a Turquia, eu vou confessar uma parada. Eu sou muito fã de um cara que jogou na Turquia futebol. Ele é um Alex? atleta, é o Alex, cara. Então, e o Alex tem uma estátua. Eu vou te contar uma curiosidade. Assim, você ainda não Faz foi. isso não que eu choro. Não fui. Então, foi a minha segunda visita, né, a Istambul. Eu já fui sozinho. Ah, perfeito. E eu fui pro lado asiático, porque Istambul, para quem não conhece, é uma cidade dividida, né? Tem um estreito de Bósforo, então ela tem uma parte na Europa e uma parte na Ásia. Eu não sabia, cara. E aí tem um estádio em que há um monumento gigante do Alex. Sim. O Alex, ele é devocionado na Turquia, assim. Aqui também. Não, cara, Grande figura. Pô, quem não conhece, o Alex ele é de É. Curitiba, jogou no Coritiba, no Coxa, foi pro Palmeiras, foi pro Parma, foi pro Flamengo, e aí ele teve uma temporada no Cruzeiro, Cruzeiro, pô, né? não O esquece. Tríplice Coroa no Cruzeiro, no e Palmeiras. ele foi pra Turquia, ganhou o Libertadores, foi pra Turquia jogar no Fenerbahçe. Exatamente. A Turquia, ela é apaixonadíssima por futebol, acompanhava muitos jogos dele, principalmente existe a rixa entre Galatasaray e Fenerbahçe, e existe a apresentação dos caras, eles têm que dar 3 soquinhos no ar. Felipe tem- Melo contra Alex. Contra Alex, tinha tudo aquilo, mas cara, deve ser uma coisa assim, é gigante a estátua. Sim. É do tamanho do futebol do Alex. Eu sou eu que sou fanático por Pegou futebol. pesado agora, E né? assim, é interessante porque o Alex é um cara, um bom sujeito, né? Então ele foi pra Turquia, ele aprendeu a falar turco, então isso é muito valorizado, né? Porque é um futebol que ainda é um patinho feio na Europa, né? De uma forma geral. Sim. Mas o Alex, ele é uma figura, assim, ovacionada na Turquia. Todo mundo que sabe que você é brasileiro quer conversar, o Alex. Isso Boa. é bem curioso. Então até lá, assim, o brasileiro ele é reconhecido lá por algumas questões, por exemplo, do futebol. Sim, Cara, futebol, a cultura. O futebol no Oriente Médio como um todo foi uma grande porta de entrada pra gente. Facilitou muito a vida. Ah, nós temos histórias engraçadas. Boa. né, Manda aí, sobre vamos isso. lá. 2 dias em Istambul e depois? 2 dias em Istambul, pega o voo Teherã. Aí descemos em Teherã de madrugada ainda, devia ser 2 da manhã, uma coisa Isso. assim. Trocamos ali no aeroporto mesmo um pouco de dinheiro, cada um trocou $100, 100 euros, não lembro exatamente. Pegamos um táxi para ir pro hostel. Cara, Teherã é uma cidade grande, o aeroporto fica um pouco distante da cidade, deve ter sido uma viagem de 40, 50 minutos. E a gente ficou meio que no centro da cidade. E tem lá tem uns mega quarteirões, e dentro desses mega quarteirões tem umas vielas. Aí você vai entrando, o carro ia entrando dentro de umas vielas, que é uma coisa que vai ser talvez parecido com as favelas aqui, mas favelas planas, não favelas de morro. Aham. A gente ia entrando naquelas vielas com um taxista iraniano que não conseguia falar direito inglês, a gente não fala, obviamente, o fars, que é a língua deles. Naquele momento de madrugada eu pensava assim, parece que a viagem pode estar acabando. Já era. Nem começou, já acabou. Até o terceiro amigo, que é o Guilherme, que é um cara mais sistemático, ele já foi, poxa, viajar com vocês é foda. Vai dar merda. Aí eu falei, cara, relaxa que vai dar tudo O Edinho certo. já tava preocupado. Preocupado. Ele é mais- eu mais sou um cara tenso, assim, tranquilo. Eu falei, cara, vai ficar bom agora. Você tava no equilíbrio, né? Você tava no meio Tentando ali. entender ali. O Puertinho já tava arrancando os cabelos. Grilado. Cara, paramos, o taxista deixou a gente onde seria o hostel assim, entramos, a casa era um palacete, né? Era
uma Sim. estrutura assim bem histórica, um lugar muito bonito. Muito bonito. Muito bonito. E eu acho que nós pagamos, era um hostel, né? Um quarto coletivo para 4 pessoas, mas ficamos eu, ele e o Guilherme. Eu acho que nós não pagamos 10 euros por diária, para. com o café da manhã. É. E o café da manhã, maravilhoso. Boa. Muito Aliás, essa é uma característica. Quem está nos assistindo e gosta de gastronomia Eu adoro. e gosta de cozinhar, eu Dá pra cozinho. Então, assim, cara, essa região é um prato cheio. Pois é, um prato que é o cheio. café da manhã? A começar pela Turquia já é assim uma comida maravilhosa. A comida no Irã não é tão boa, né, Dija? O café é sensacional. Que é um queijo feta. É sempre um queijo feta, É um tomatinho. queijo que é muito comum na Grécia. É um queijo bem gostoso. E eles têm vários chás Muito maravilhosos. bons. Nossa. Maravilhosos. Muito E bons. uma uva muito gostosa. Por exemplo, a uva Shiraz do Sim. vinho, que é muito comum na França, Sim. é uma uva principalmente iraniana, que é da cidade de Shiraz. Depois nós vamos falar um pouco de Shiraz, Nós fomos pra essa que cidade. é né? uma cidade assim, talvez a cidade mais linda, né? Show. Que nós fomos. Shiraz, Que nós Farhan. fomos. Shiraz, Isfahan. É. Irã é um espetáculo à parte. Nós vamos falar bastante aí do Mesmo, Irã. cara. E subestimado, né? Absolutamente. Né? Absolutamente. Não tá subestimado. nos top 5 assim da Com galera, bem certeza, longe, com na verdade. certeza, porque quando a gente fez a viagem, muita gente me questionava, né, no Instagram, você é louco de ir pro Irã, é maluco, você é um cara maluco. Aí, assim, essa é a impressão, né, porque a gente cria muito estereótipo, muito preconceito em torno das culturas, e quando você chega lá é algo completamente diferente. Eu acho que o segredo de viajar é esse, né, Dia? É reconhecer que aquilo que a gente imagina saber dos outros povos é um mero engano. É um ser estereótipo, surpreendido, é a ser melhor surpreendido sacada. constantemente. Por exemplo, eles são extremamente anfitriões. O povo iraniano é muito acolhedor. Muito amistoso. Muito acolhedor. Muito amistoso. Muito amistoso. Me parece que eles têm uma necessidade constante de provar para o estrangeiro que eles não devem ser confundidos com o governo deles, né? Com os ayatollahs, que existe aquele extremismo, aquele conservadorismo religioso. Então eles querem provar isso para o mundo. Então, existe, por exemplo, uma influência da cultura francesa no Irã, dos liceus, dos colégios, das universidades. Então, é fácil você falar inglês e em francês com as pessoas. Então, tem uma cultura bem interessante. Até do Império Persa, eles são muito intelectualizados, gostam, né? Tem excelentes engenheiros que vão para a Europa, para os Estados Unidos. Então, é um país surpreendente. Eu diria. senti isso na Alemanha, sabia? Parece que o povo alemão, não sei se vocês já estiveram lá, Não conheço a me Alemanha. passou a sensação de eles não são tipo, acolhedores, não sou Hitler, não, né? mas é tipo assim, eles tentam, a hora que você começa a conversar, passar pra você que não foi eles que fizeram todas as barbaridades Que do aconteceu. passado. Entendi. E assim, é muito vivo a Segunda Guerra, é muito vivo o Muro de Berlim, a queda, como foi feita, as separações. Principalmente a construção do muro e tudo mais, e eles estão ali o tempo inteiro meio que pedindo desculpa à humanidade, sabe? Sei. Ainda sangra, né? Ainda sabe. E É um é muito trauma, recente, é né? uma história muito recente. É, O muro, a é, queda um do muro trauma, e tal. É um trauma histórico sensível. O Irã, ele até anos 70, anos 60, anos 70, ele era um país muito mais conectado com o mundo ocidental. Exato. Só que ele tinha um rei, o Shah, que tinha uma diferença econômica muito grande com a população. Sim. Aí teve uma revolução que partiu das universidades iranianas para poder tirar esse Shah do poder. Só que nesse vácuo de poder acabou que quem entrou foi uma teocracia. Acabou se tornando um país teocrático. Os E atuais nisso, ayatollahs. E nisso acaba que eles passaram a usar a Sharia, usar as leis islâmicas para poder governar o povo mesmo. Aí tem até uma coisa interessante que a gente descobriu lá, que o Irã é o país que tem maior coleção de arte moderna e pós-moderna fora da Europa e dos Estados Unidos. É uma coleção bilionária que eles não mostram, que não está exposta em lugar nenhum, porque é uma arte que a religião deles não aprova, só que eles não destroem porque é muito caro. E é uma coleção de arte que vinha sendo juntada pelo rei, pela rainha, enfim, por aquele pessoal. E é bacana que em Teherã tem a antiga embaixada norte-americana. Ah, E, sim. E rola um passeio turístico lá, E guiado. hoje é o quê?
Hoje é um museu. Chama Museu, né? Museu contra a Arrogância Americana. Que legal. É como se fosse uma outra narrativa, uma Sim. outra versão da história, né? Eles Porque contando a parte deles da história, né? a versão iraniana do episódio, houve um episódio, né, em que os embaixadores americanos foram expulsos de Teherã, né, nesse contexto da Revolução Iraniana de 1979. Então tem até um filme, eu acho que é o Argo, tem um filme sobre esse episódio. Então virou um museu, aí você tem contato com o relato, né, com essa lá narrativa. tem o passeio, tem os guias e o passeio é gratuito. gratuito. Eles fazem questão de contar essa história. Vem deles, né, do coração. Eles Mas, fazem- cara, tipo, você decide ir para o Irã, por exemplo, pelo lado espiritual, religioso, beleza natural. O que o turista busca indo para lá? Um cara Olha, leigo, beleza, eu vou me leigo, interessar né? pelo Irã. O que no Irã vai me atrair? Sim. Nossa, Ó, Digio, tanta não. coisa, né? É porque, Tanta tipo, mas coisa. é Por porque- exemplo, a começar pela história, né, da Sim. civilização iraniana. Aí aquilo que eu falava dos preconceitos, né? Por exemplo, os iranianos, o Irã em si, não fala árabe. Muita gente eu conversava, o pessoal, mas e a questão do árabe? Eu, não é árabe, é farsi. Não é um povo, etnicamente falando, não é um povo que nasceu com a cultura árabe, com o povo árabe. É um povo persa, é uma cultura persa. Sim, Então tem muita história da própria civilização persa. A gente foi em Persépolis, certo. que é um sítio histórico, arqueológico, assim, milenar, extremamente, eu não diria preservado, mas é razoavelmente organizado, enquanto passeio. Sim, pelo Ainda mais pelo tempo, né? Pelo tempo, então bem preservado. Então tem essa questão cultural. As cidades, existe o choque cultural, mas é muita informação. Por exemplo, a gente foi em Shiraz ou em Isfahan, que nós fomos numa igreja cristã ortodoxa. Eu acho que foi em Shihar. Shiraz, Então você vê mesquita, mas você vê também, por exemplo, igrejas lindíssimas, Sim. com afrescos internos lindíssimos. Então é uma cultura muito variada que te surpreende constantemente. Então tem esse componente cultural. Desculpa, foi em Isfahan. Isfahan. Foi Isfahan. Tem esse componente cultural e o povo realmente me surpreendeu. O povo é muito Acolhedor, muito né? acolhedor, muito receptivo. Onde eu comprei, por exemplo, a galera deve ter notado aí na parede, né? Isso aí é um presentinho que eu trouxe para minha mãe e para o meu pai, e eu tenho um na minha casa. Com a tintura persa, é uma tintura natural, por exemplo, esse amarelo é açafrão. O melhor açafrão do mundo é o açafrão iraniano. Cara? O mais caro, Boa. para você importar é caríssimo. É Então é feito, maravilhoso. são tintas naturais. Então os tapetes persas, e Sim. onde nós compramos, o cara queria ser nosso amigo, né? Não só pela compra, claro que tem uma questão comercial, Sim. mas o tratamento dispensado ao turista, ao estrangeiro, Mas o é valor surpreendente. é acima ou é justo? Justo. Que É eles justo, cobram lá? não, justo. Porque quando você justo. fala que, um tapete persa, você já nem pensa, né? Nunca vou conseguir comprar. Não, com certeza. Agora o valor lá, que nós não. pagamos lá é no mínimo 1/4 do preço que é Do que pago seria. aqui. Então é justo. Justo, Eles também não justo. vão extorquir o turista. Não. Não. Tem, claro, uma cultura de negociação Isso, que isso. às vezes irrita. Isso aí você adora, Eu né? adoro. Você adora chorar. Cara, eu adoro. Você gosta mesmo? Eu Então Ele ama você tem sair que ir andando pro nas Egito. costas pro Tem que ir cara, pro né? Egito, Então, nós Porque- até vamos chegar no Egito, mas eu amo isso. Eu amo essa possível. cultura. Ele adora. Eu falei, eu nasci no país errado. Sabe aquele cara que você fala, ele não te pede desconto, ele tá me ofendendo. Você não quer conversar, cara. Você não é meu amigo. Não, então você Deixa- ia adorar o Egito. Tá no Já caminho. chega, deixa isso guardado que Tá chegando. Tem coisa boa nesse Você vai Mas achar olha esse só, top aí. sobre o Irã ainda, né? Ele fez uma pergunta legal, porque pensa, pelo que vocês estão comentando aqui, que já tô com super vontade de ir pra lá, cara. Também, é isso que eu tô E falando. assim, na parte da culinária, ele também não puxa o árabe? Lembra um pouco, mas há Mas algumas não é. diferenças. Eles, É. Por exemplo, eles usam muito o arroz com romã. Aham. Por exemplo, romã. A gente consome muito romã aqui, mas Como fruta como e fruta, sim. Mas para eles é um ingrediente assim muito Uma importante, especiaria. uma É mais especiaria versátil, muito é. importante. Mais versátil do que a gente então usa. assim, arroz com romã. Nós comemos carne de carneiro, eles consomem muito carne de carneiro. Não é muito frango também. né? Frango, porque existe a interdição da própria religiosidade, né, em relação à carne de porco, que não é tão bem vista, né?
Então, e aí ela realmente é mais... E realmente outra motivo. característica, a carne bovina é uma peculiaridade muito do Brasil e de outros países, né? Brasil e Estados Unidos, né? Você não consome tanta carne bovina lá No fora, mundo, no mundo de uma modo forma geral, geral, né? né? Consome é porque não tem tanto É caro. gado de corte. Mas pra- o tempero em si da comida iraniana não é tão bom quanto o Quanto tempero, a por exemplo, do Líbano. Ah, Líbano, entendi. pelo amor de Deus. Mas assim, chás são excelentes. São essenciais, E ali são vai ser uma gostosos. beleza natural das cidades top, aí, história assim, bem impregnada. A gente teria que mostrar imagens, né? Bem da hora. É difícil falar. É. Você pensar assim, que é uma cultura que eles são filhos dos persas, né? Que foi uma cultura que dominou a Ásia Central, dominou a Ásia Menor, chegou até a Europa, porque era uma cultura realmente muito grande, muito forte. Eles influenciaram muito o mundo. Tem uma curiosidade interessante até que a primeira declaração de direitos humanos do mundo foi de um rei persa, quando do rei Dário, quando eles dominaram a Babilônia. Eles liberaram para que os povos de outras nações pudessem voltar para suas nações, tivessem um salvo-conduto, poder voltar bem para suas casas. Não escravizou todo mundo, igual era uma coisa mais normal naquela época. Tem essa história contada é estilo de um papiro, mas é um negócio de cerâmica que fica no museu em Londres. Sou doido pra ver Então isso os aí caras são também. bem humanos, né? Tipo assim, Sim. são focados Eles- na humanidade É mesmo. muita coisa que a gente vive vem muito dessa época, Boa. né? É uma Quantas- cultura muito intelectualizada. Cara, Quantas isso rolou em iraniana. quantos dias, velho? Quantas cidades no Irã? Nós fizemos Teherã, que é a capital, Shiraz Isfahan. e Isfahan. Quantos Foram dias 3 nós cidades. estamos de viagem? 9 dias, acho que foi. Nós Aproximadamente 9 Porque dias. a viagem, o rolê e o mochilão foram 30 dias. Ou até mais. Ou 30. Acho que foi 28. Pra você ver, Boa, tanto que a gente é Mas é organizado. muita informação pra 9 dias, não é? É muita informação. E aí é uma pergunta assim, pô, são 3 cidades no Irã pra gente mudar de país e você me contar um pouco mais do rolê. Tiagão, você tinha no seu coração um lugar pra ir, o lugar era Irã. Você falou pros seus parceiros, vamos lá e tal. Foi aquilo que você imaginava? Foi muito mais. cara, esse é o turismo. cara. Foi muito Isso mais. é. Assim, eu imaginava, quando eu falei, vamos pro Irã, os meninos, poxa, vamos, será, né? Houve aquela... Aí Aquela eu pensei, dúvida não, primeira. vamos pra Persépolis. O meu desejo era Persépolis, né? Certo. Eu sou uma pessoa muito ligada com história, gosto bastante, então já tinha essa curiosidade. Mas Isfahan, né, Dija? Nossa, Isfahan. É uma cidade, cara, Cara, Isfahan é lindo. Cara, falando lindo. em termos visuais, Nossa. visualmente, o Irã parece com alguma coisa que a gente tem no Brasil aqui? Alguma região? Não. uma É meio região- desértico, é seco, é calor, Não, o a que é começar lá? pela geografia, é um pouco desértico, sim. Nós fomos num lugar em que havia um deserto do sal, algo similar à Bolívia. Por exemplo, se eu mostro a foto para vocês, você Acha vai que é achar, aqui. você foi para Bolívia, mas é no Irã. Então tem realmente um clima desértico e a capital Teherã, ela é curiosa, né, Digi, do ponto de vista geográfico. Por exemplo, eu não sabia disso quando eu cheguei. Eu não sabia que havia neve em Teherã. É porque nós não fomos na estação da neve. Mas tem uma cadeia de montanha. Mas tem uma o cadeia de pessoal esquia lá. montanha. Os europeus vão para Mentira, Teherã esquiar. massa, O né? pessoal esquia Eu lá. não sabia, cara. Então tem Irado. estação de esqui, tem prédios, Nossa, tem uma área moderna de Teherã. Claro, há limitações econômicas, porque o país sofre até hoje com os Com embargos. muitos Então embargos, é uma muitas economia sanções. estrangulada, né? Mas existem partes já um pouco mais atuais. Sim, mais modernas. Tem um mega potencial, mas ela tá Tá estrangulada. represado. né? É um potencial que tá Tem represado. um super potencial, às vezes não se vendem Exatamente. turisticamente da maneira que poderiam, né? O mundo não conhece. Exatamente. A gente conhece através do que você tá falando, de Por relatos, exemplo, de fotos. No Irã, nós nos deparamos apenas com um casal de brasileiros. Um casal. Você se sentiu Não- seguro lá, velho? Sempre. Então, sempre. É algo Sempre. que eu sempre comento. Esses países, não que o Irã seja um país árabe, mas em geral, países em que há o predomínio da cultura árabe, São seguros até. a segurança perto dos nossos padrões ocidentais, inclusive na Europa. As pessoas Sim. acham que a Europa é segura, Não é nem nada. sempre. É muito seguro. Irã, Show. Egito,
Foi muito É tranquilo. claro, eu falo pela perspectiva de um homem, né? Eu não sei como é para uma mulher viajar para esses destinos, nem ouso comentar sobre isso, porque eu não sei como é. Verdade. Sim, Agora, para o homem... Mas vocês passaram alguma situação de ver uma mulher, por exemplo, Não, sabe? não. Ser não. mal interpretada, olhada de maneira diferente, uma brasileira Não, vestindo não, assim, diferente, sabe? Eu não percebi nada, mas não eu vi pressinto que isso aconteça. Acho que sim, Perfeito. de fato. é Ou uma no mínimo um cultura- desconforto ela deve sentir, sim, às vezes. Sim. De- Dizem é. no Egito, por exemplo, que existe uma cultura do assédio muito exacerbada. De Egito com as eu já ouvi mulheres, história de Egito, amigas que não conseguiram sair de hotel. Entendi. Marrocos. Eu acho que há sim um assédio Então não é um de mito, forma exagerada. existe. Não, acho que não é um mito, não. Acho que isso existe, mas eu não tenho condições Claro. de relatar sobre isso. Mas assim, Mas muito seguro, né, Didi? A gente andava de madrugada. Sim, tranquilo. Show. Muito a pé. A gente andou a pé. Muito. Tudo que a gente pôde, a gente Muito. fazia a pé pra poder ver o pessoal mesmo. É, bem Assim, bom. Bom, Você que nos escuta ou você que Nos vê. que fala assim, eu não quero ver brasileiro, mano. Vai Tô pro cansado de ir pros lugares e as pessoas falando português. Vai pro Irã, mano. Definiu o rolê já. Vai tranquilo. Vai pro Irã. Vai não tranquilo, ver, pode- cara. aí você pode Mas falar tem em gente português que não tranquilo. gosta, tem gente que apela. Pô, eu cheguei em tal lugar, queria falar inglês, o povo tava falando português, cara. não A tinha começar com esse detalhe, né, Dija? O inglês falado, eu, por exemplo, já fui pro Sudeste Asiático. O inglês, embora seja um destino muito mais turístico do que o Irã, Tailândia, Indonésia, o inglês nesses lugares é um pouco sofrido. Já no Irã, no Líbano, você se comunica Tranquilo. Com muita tranquilo, facilidade. Com muita facilidade. É até algo que nos impressiona enquanto brasileiros, porque o inglês falado pelos brasileiros, na média, por uma questão social, de desigualdade, social de acesso, é muito ruim. No Irã, você vai numa lanchonete pedir um hambúrguer, a menina Inglês. Ela vai te igualmente dizer. desenrola. Ela desembola bem, tranquilo. né? E outra curiosidade, né? A gente percebeu isso, por exemplo, você ia numa lanchonete, tinha mulher trabalhando. Sim. Sim. Eu vi mulheres Nos dirigindo. hostels sempre mulher trabalhando. Então, assim, é algo a se Legal, observar. cara. As 3 cidades que nós fizemos no Irã, qual transporte? Foi ônibus? Foi? A gente desceu de Teherã pra Isfahan de ônibus. Nessa E descida tem o carro é, do maluco beleza iraniano. tem Né? demais. Nessa descida de ônibus, inclusive, a polícia parou o ônibus, eu tive que mostrar documento, fiquei com semi-medo ali, mas foi bem tranquilo. Semi-medo? Semi-medo. Poetinha tava semi-medo esperado. Já tava louco. Tomara que eu estivesse dormindo na época, porque o cara me chegou, me olhou, falou assim, pediu documento, Eita. mostrei, tudo em casa. Legal. Chegamos nessa Isfahan, que é Maravilhosa. uma joia, Sensacional. incrível. De lá, passeamos bastante, conhecemos bastante, mas a menina que estava trabalhando no hostel ofereceu pra gente um tour que foi Tem incrível. isso tem que comentar mesmo. A gente pegou, a gente saiu do hostel de carro, fomos pro meio de um deserto. Que foi o Deserto do Sal, que eu comentei Passamos com por esse você. deserto do sal, fomos no meio do deserto, aquela paisagem de deserto tipo Saara mesmo, com muita areia. E ali nós acampamos, dormimos essa noite no deserto, que foi uma experiência assim. Sensacional. Incrível. A lua mais linda que eu já vi na minha vida. Ela devia estar aqui na sua cara, né? E detalhe, aí uma outra curiosidade pra gente desfazer do preconceito, né? Em pleno deserto iraniano, internet 4G funcionando perfeitamente. Tapa na minha cara. Perfeitamente. Na minha Com cara não chip, pega, com cara. chip iraniano que nós compramos no aeroporto em Teherã por 4 euros. Cara, Eu louco pra ficar livre dos brasileiros, o cara me conecta no deserto. Porra! eu lembro que na hora Eu eu nem tava, levo o telefone, então já tá eu avisado tava aí, falando com a galera. minha irmã na época, mandando umas fotos pra ela. Onde você tá? Eu falei, tô aqui no deserto. Mas sua Deserto. internet tá funcionando? Eu falei, tô. Minha irmã trabalhava Cara. numa empresa de telefonia. E o dela só com o pique. Aqui. Trabalhava na Hold a 100 metros do presidente. Caramba. E ela falou assim, eu tô tendo que usar minha 4G porque aqui meu Wi-Fi não funciona. E esse passeio foi curioso porque nós estávamos no hostel, aí eu falei, Dija, amanhã a gente tem uma programação meio em aberto, vou lá assuntar com a menina, como bom mineiro vou lá prosear. Aí comecei a trocar ideia, ela falou, tem um passeio do deserto. Aí cheguei pros meninos, bora pro deserto, vamos pernoitar no deserto? Aí o pessoal, não, faz frio. O Guilherme que é mais, né, sistemático, Guilherme. faz frio. É bom de viajar porque ele é o nosso lado racional, né? Porque se depender Tem que da ter, gente, Eu não conheço o Guilherme, nós vamos enchendo o saco dele. aí, À vontade, assim tem que ser mesmo. né? Aí a menina Merece. mostrou, não, o lugar é legal. E era um passeio barato, né? Eu acho que a gente Sim. pagou. Não vou me lembrar com exatidão, mas era um valor bem tranquilo. Era barato. E o cara gostava muito de música, o nosso motorista. Era um iraniano, jovem, ali na casa dos 20 e poucos anos. Gostava muito de música, então a gente aproveitou para ficar trocando ideias musicais com ele
E aí ele apresentava, isso aqui é hip hop iraniano, isso Legal. aqui é uma música que o jovem iraniano escuta. Aí a gente falou, não, então você vai escutar música brasileira. E o cara se arrepiou. Mas me conta, você já tinha, vamos lá, sim ou não? Você já tinha a reserva do hostel? Sim. Sim, Já tinha o cronograma feito do país? mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente... Você tinha guia contratado, receptivo? Não. Tá vendo, galera? Nem tudo o planejamento, sabe? Nem assim, tudo funciona, é te uma ajuda. opinião minha, às vezes não funciona pra todo Às vezes mundo, não funciona. né? Eu não gosto de viajar com um roteiro extremamente engessado. Não dá. Não combina comigo. O segredo é você ir, tá aberto ao novo, né? exatamente. Tá aberto ao novo, porque com certeza muita gente sai de casa, acha que vai ser bem tratado, que vai ser isso que o cara vai jogar tapete vermelho. Não, você não tá no seu país. Às vezes a pessoa tá sendo educada com você, mas o jeito educado dela não diferente é do seu, aquilo, não é o seu. Tudo é questão de expectativa. Você espera que o cara vai te abraçar, oi brasileiro. Não é assim. Não. Então muitas pessoas têm impressão errada de países. É frio, o cara é frio. Não é que ele é frio, é a cultura dele. Não queira que ele seja como você. Não é toda casa né? tem café e pão de queijo. Então foi sensacional. Nem todo mundo é mineiro. Que pena, né? Que pena. Essa experiência foi sensacional. Acho que a gente encerra o Irã com chave de ouro. Porra. Sensacional. Assim, 9 dias aí de rolê. E tem acho que tem um episódio só pra Irã, né, velho? Eu acho que sim. Eu acho que podemos. Eu acho que sim. Mas... Por exemplo, só para fechar bem de forma sintética, para falar isso da questão do acolhimento, né? Naquele passeio que nós fizemos em Persépolis, foi um motorista com um guia que falava francês, português, espanhol. E o motorista era um iraniano, assim, um senhor, na casa dos 50 anos. Ele gostou tanto da gente porque quando nós fomos almoçar, ele nitidamente falou, vocês almoçam ali, a gente almoça aqui, para ter um distanciamento, porque eles estão acostumados principalmente com os franceses. Então existe uma cultura que é diferente da nossa. Claro. Aí eu já cheguei para ele, não, cola no aqui. mesmo prato. vamos almoçar junto. Vamos nós, Então criou uma identificação e no dia seguinte ele falou, não, eu vou levar vocês no aeroporto. Então deixou a gente, queria trocar telefone, né, um abraço. E nada disso estava planejado. Você não esperava conhecer esse cara nunca. Não, nós achamos esse cara no meio de uma praça. No meio da praça. E aí ele veio com... Era ele que era o guia e de bônus veio o motorista sangue bom. Show. Só doideira. E o cara não queria que a gente fosse embora. Não vai embora. Irado. E se alguém for pro Irã, tem o poema, né, do Passárgada tá lá. Manuel Bandeira. Passárgada tá lá. Em homenagem a Persépolis, isso aí. Foi incrível. Bom, e aí, saímos do Irã e... Saímos do Irã, outro voo de madrugada, fomos parar na Jordânia. Jordânia. Fomos Aí parar na tem uma Jordânia. história engraçada já na chegada. Nossa né? senhora. Dá um sintetizado. O que é a Jordânia pra galera? Cara, a Jordânia é um reino, que nós já estamos já na Península Árabe, Arábica, né? Muito próximo de Israel. Sim. Então você já tem uma comida que você conhece mais, que é uma coisa muito próxima da comida que a Sim. gente conhece como comida árabe aqui no Já Brasil. é um destino turístico mais mais tradicional, que gera mais riqueza. Já tem mais informação mais ocidental, informação, já tem claro. uma influência maior, né? Porque na Jordânia tem uma das 7 maravilhas do mundo moderno, Que é que Petra. é Petra, que é incrível, assim. E tem muita influência da cultura romana também. Então tem teatros romanos na capital, Show. já é mais envolvido, é um país rico, então um país caro. Muito caro. pouco mais caro. Na época, a moeda é dinar jordaniano. A cotação era superior ao dólar. Então, a Jordânia já é um destino caro. Próximo ao euro ali. Sim. Já é um país mais caro. Entrando na Jordânia, chegando lá, você paga uma taxa para poder tirar o visto. Aquele visto você tira na arrival, né? Que é quando você chega. Tudo tranquilo, também entrando. Passo nosso amigo. Te barra de novo. Barra. Eu fui Aí, barrado. Thiago. Aí nós passamos, cada um passou com sua mochila, tô eu e o poeta conversando, trocando ideia, não sei o que e tal. Falei assim, velho, Cadê o cara? tá demorando, né? A gente chegou e pegou com ele. Aí 30 minutos, 40 minutos, você já pensa assim, vou ter que ligar pra alguém lá no Brasil. O Dija comendo, porque o Dija tem uma história engraçada, ele sempre leva ele tira da cartola uma barra de chocolate gigante. Ele passa no aeroporto, de repente o Dija some, desaparece. Aí aparece só uma com barra de tijolada, só tijolada. Chocolate caramelo, chocolate com sal, chocolate com damasco. O que tiver, eu tô Então, levando. nessa hora eu pensei, cara, tô tranquilo. Foi atrás da barrinha. Tô na relaxa. situação de perrengue, mas o cara tá comendo chocolate. Tranquilo, certeza. Sem problema. Mas foi porque lá, pelas características, eu não sei, físicas, tanto eu quanto o Guilherme,
por ter um traço, talvez. Eu não tenho, assim, descendência árabe na família que eu saiba. Mas o brasileiro é muito misturado, né? Sim, então, em muitos momentos, eles achavam que eu era ou libanês ou egípcio. Então, o cara cismou comigo, ó, seu passaporte não é brasileiro, você fala árabe, você é libanês, de onde que é, tá pra mentindo, que tá mentindo. Mas assim, de uma forma muito educada, nada muito agressivo, bem tranquilo. Mas assim, pra quem deve, eu imagino que a pessoa fica meio... Dá uma travada. Eu só coloquei minha mochilinha na frente pra evitar qualquer situação assim, de alguém tentar colocar alguma coisa na minha mochila. Sim. E fui desenrolando. Mas uma puta dica, esperta, hein, cara? Porque não tem como a gente confiar, né? Então, assim, uns 30 minutos de abordagem, mas bem educada, bem atenciosa, só argumentando, quantos dias você vai ficar, você foi no Irã por quê? O que você quer fazer aqui? Aí eu ia argumentando, né? Não, eu tenho interesse na cultura, quero conhecer Petra, depois eu vou pro... Aí eu não... depois a gente ia pra onde? Egito. Aí eu falei que ia pro Egito, porque existe uma tensão histórica muito grande entre Jordânia e Israel, né? Sim. Houve uma guerra, então existe um trauma. Então quando você pisa em Israel, há uma dificuldade de pisar na Jordânia por causa do passaporte. Tanto é que eles nem carimbam, né? Só um adesivo que não gruda no passaporte. Para ter esse controle, né? São nações assim. Olha só. Existe uma guerra ali, então eu fiquei tranquilo, né? Fui trocando ideia, falando, não. Você ficou tranquilo, ele ficou pensando pra Ingrid ligar. Eu ligar pra quem? A situação só se acalmou porque eles ligaram para a embaixada brasileira na Jordânia, na capital, em Amman. Pra checar o passaporte? Para checar o meu passaporte. Porque quando o cara passou naquele... Tipo um scanner, eu acho, né? Deve ter dado algum probleminha. E aí o cara começou a criar eles ligaram narrativas, a embaixada brasileira e eles em Amman, pra confirmar. Aí eu até falei com o cara, ó, se você quiser eu falo em português com eles e tal. Ele, não, eles falam árabe. Em inglês? Tudo em inglês. Você tava falando... assim, no início eles falaram, não, nós vamos falar contigo em árabe. Você fala árabe? Aí eu falei, cara, eu falo português e o meu inglês é cara de pau. Mas assim... Árabe sem chance. Árabe sem chance, só falo obrigado. Não, eu sou um cara, assim, extremamente, assim, influenciado. Eu não aguento pressão. Se os caras me pressionam no aeroporto, eu falo assim, tá bom, eu sou árabe. Só mesmo. Vocês acharam. Não, mas assim, eu não posso mentir, nem inventar, nem exagerar. Eles foram bem atenciosos. Que bom. Mas claro, criou eu imagino que uma pessoa mais ansiosa, complicada. É uma situação chata, mas nada assim agressivo, só perguntou, roteiro, quantos dias, você realmente não é árabe, o passaporte está com algum problema, é realmente brasileiro. Aí depois, por exemplo, a situação foi tensa, quando teve o deslance positivo, ligou para a embaixada, ok, o cara falou assim, e o Neymar? Aí eu falei, poxa, o Neymar. Eu falei, vou ligar pra ele agora, meu brother. Aí o cara que tava lá no fundo, não, que Neymar. Se o problema fosse o Neymar. O melhor é o Ronaldinho. Aí eu falei, eu concordo, agora sim. Mas que legal, cara, é que nós estamos falando do futebol, então... o futebol eu costumo dizer que é uma chave diplomática quase que universal. Na saída nossa da Jordânia, a gente foi sair... né? Não, na Jordânia. Nossa, essa história é engraçada. A gente foi sair da Jordânia por um barco que chama Arabic Bridge. A gente tentou comprar essa passagem desse barco no Brasil numas 50 agências. Eu visitei umas 30. E não tem como, você só compra essa porcaria lá. Mas beleza. A gente ia fazer ali, você atravessa o Mar Vermelho da Jordânia pro Egito. Aí compramos essa passagem, fomos sair, descobrimos que só tinha a gente mais 2 ou 3 estrangeiros nesse barco. Essa era tudo árabe mesmo, que estava atravessando para trabalhar e tudo mais. Até nosso passaporte, quando a gente foi atravessar, eles retiveram nosso passaporte, ficou junto com o capitão, só foi entregar pra gente lá quando chegou no Egito. O cara pegou nosso passaporte na saída, olhou assim, olhava pra gente e falou assim, Brasil? Aí chamou outro cara, Brasil? Brasil. Chamou o terceiro cara, Brasil? Aí chamou tipo o chefe, o chefe chegou, ficou olhando assim, Brasil?
Ronaldo! Os caras nem olhavam mais pra sacar, só carimbar passava. E isso assim, abrindo a mochila na sua frente, tranquilo, sem nenhum tipo de cerimônia. Abria, mexia. E aí tinha, acho que um canadense, né? Deixaram o canadense por último, não, deixa esse gringo pra lá. Nossa, galera, não. É sempre bom ter uma camisetinha boa e velha. Aquela amarelinha. Essa hora ajuda, viu? Amarelinha faz diferença. Ronaldo, Romário, Pelé, Roberto Eles Carlos. idolatram principalmente a dupla dos Ronaldos. O Ronaldinho é uma coisa. Cara, aí foram pra Petra, velho. Conta Petra, é bem legal. Fomos pra Petra, cara. Descemos de Diamante de carro, alugamos um carro lá. Alugamos um carro com um motorista. Qual a melhor forma de sendo chegar? Digi, hein? Olha, o principal perrengue na Jordânia. Peguei Isso é porque se eu for contar o quanto eu enxergo mal, o pessoal até assusta. Mas tá beleza, pegamos um carro, fomos pra Petra. Vimos a Man no dia mesmo, tem uns teatros romanos, alguma coisa, mas como é um país caro, a gente tentou dar uma acelerada. É ruim de chegar lá no local? Não, foi tranquilo. Não, Uma estrada de boa. Umas 3 horas. Foi, mais ou menos, umas 3 né? horas, Uma uma estrada bem tranquila. bonita. Fomos tranquilo, colocamos uma musiquinha lá, e trocando ideia, a viagem estava tudo bem, todo mundo feliz. Chegamos em Petra, cara. Petra é de pedra mesmo, né? Então assim, você tem o nome é muito legal. Você tem na chegada da cidade, você tá descendo para um vale. A gente chegou meio que no fim do dia, um pôr do sol espetacular atrás das montanhas. Nossa. E tava aquele clima mais esfriando, um negócio assim, é um negócio sensacional. A gente chegou, foi pro hostel, muito bem recebido, comida muito boa. Nossa, comida maravilhosa. Bebida do hostel. boa. Nossa, eu tudo vou amar muito- esses lugares, cara. Tudo muito bom, vale muito a pena, vá pra lá. Aí acordamos no outro dia cedinho e fomos pro sítio histórico. O sítio é um sítio histórico caro, todas essas maravilhas do mundo sempre são caras, é coisa que você vai pagar na entrada 50, 60, 70 dólares, não tem como fugir disso. Mas vale muito a pena. Pra você entrar no sítio, a gente senta por uma espécie de canyon. A gente andou o quê? 1 quilômetro. Mais ou menos. Por aí. Você anda mais ou menos isso. Sol quente, escaldante. De repente mas você vale a se pena. depara com aquela. Aquele com portal lá, templo, Sim. que é o do filme do Indiana Jones. Exatamente, Sim. exatamente. E aí arrepia. Cara, é espetacular. Aí realmente assim, Nossa. o podcast não tem como a gente Sim. dimensionar a Esse é o número beleza. 1 da Jordânia? Você acha visualmente? É o mais bonito assim? Da Jordânia sim. É, né? Sim. Da Jordânia sim. A Jordânia, ela tem, é porque nós não exploramos tanto, né? Existe o Mar Vermelho, que é Sim. pra quem mergulha, né? Quem tá nos assistindo aí, curte mergulho, é uma atração à parte. Nós não fizemos mergulho de cilindro, mas dizem que o Mar Vermelho é deve ser top sensacional. 5. Nós fomos na cidade de Aqaba, né? Aqaba. Aí, né, fomos à praia, aí de lá nós pegamos o barco e fomos pro Egito. Mas realmente, Petra, quem vai a Jordânia e não vai a Petra... Não, E o tem que queimou. ir. Mas aí é lindo, é muito alto mesmo. Cara, é impressionante. O sítio de Petra são pelo menos 5 km de caminhada, é uma cidade mesmo. E foi lá, quando vocês estavam no mergulho lá, vocês não mergulharam, né? Mas foi lá que ocorreu... Que eu perdi. A gente. Vai chegar lá. Foi antes de ir pro Egito. Foi na exatamente. Jordânia. Foi exatamente. Eu só sei dessa história. Foi lá? Exatamente. E na Jordânia? Foi em Pô. Aqaba da Jordânia. O Inhaque, você... Cara, loucura. A gente viu Petra, né? Bacana. Descemos pra Aqaba. Aí a gente desceu de carro ainda. Aí a gente não sei como a gente se perdeu na viagem. A gente perdeu um dia. A gente esqueceu que tinha um dia a mais. Acabamos tendo que ficar nessa cidade. Mas enfim, foi tranquilo. Nossa, o Dija pegou um hotel tão fuleiro, né? Um hotel vagabundo, meu Deus. Que do céu. hotel medíocre. Puta que... Nossa, o Dija, nesse dia... zoado. Foi o único dia pra eu me estressar, é difícil. Mas Que foi um hotel dia vagabundo. que Esse foi eu esse. criei um estressezinho, mas aí a gente foi tomar uma cerveja e zoamos pra caralho. Relaxou. No final deu tudo certo. Poetinha tava assim. Tava, bem- não, Não, mas ele tava tranquilo, ele tava Nossa, tranquilo. mas- Nossa, mas que hotel chulezento. E a gente, Nossa. e a gente tentando comprar essa passagem de barco, que não era tão simples, só conseguia para um outro dia. Mas era uma Mas cidade. foi legal, foi Era legal. uma cidade litorânea pensando, vamos pra praia, né? Pegamos, tava de bermuda, fui andando, vi uns peixinhos, olha que bonito, mergulhei, sei lá, no bolso. Ei, beleza. Dija sendo Dija. Mergulhei.
Mergulhei, celular no bolso, aí voltei, sim, moçada, perdi o celular. Não teve mais jeito de consertar. As Não fotos tinha foi mais tudo foto. embora, não tinha Não foto. tinha mais foto, mas em compensação também não tinha mensagem do WhatsApp. Essa Não Aí tinha a paz e-mail. reinou. Até hoje eu Não tenho tinha o book ligação. azul do Digi no meu celular. De vez em quando eu falava pra ele assim, não, tira uma foto pra mandar pra minha mãe. Cara, Aí nós assim, estávamos "Mãe, aqui em uma negociação de um festival que ele tava fazendo. Ele devia estar lá no deserto mandando mensagem sobre o festival e o que vai acontecer e tal. Aí chega um dos sócios dele lá no hotel pra negociar e fala: cara, nós vamos ter que retomar tudo que o Dija fez, cara, porque ele perdeu, sei lá, ele é muito voado. Não, o Digi sendo Digi. Meus filhos ficam Mas aí malucos. você consegue já perceber a coloração da água lá nessa praia ou ainda Lindo, não? É lindo. bonito. Não, demais. Lindo. Se você levar snorkel, você Show. vê a vida marinha tranquila. Porque no Egito tem, né? Tem altos rolês Sim, lá do Mar sim, Vermelho, sim, mergulho sim. e tal. No Egito tem muito, né? Tem, mano? tem. Vocês chegam no Egito então com os doidos, os malucos lá dos Ronaldo. E no barco, Exatamente. realmente o barco foi um contraste. Por exemplo, eu tirei uma soneca no convés. Foi diferente. Eu estava cansado, então eu fui dormir. Botei minha mochila, deitei, tirei a soneca dos jus. E aí os meninos acordaram, tinha um cara na oração, né? Porque eles são 5 orações ao dia em direção à Meca. Então, assim, realmente era um passeio nada turístico. Esse deslocamento foi por vias tradicionais mesmo, assim, com a galera. Mas assim, tranquilo. Cara, eu gostei. Tranquilo. Eu achei bacana. Tranquilo. Achei bem Show, interessante. cara. Chegamos lá, nós chegamos no Egito, também ficamos na cidade litorânea uns 2 dias, né? Isso, chama Nueba. Ela é no Mar Vermelho e fica razoavelmente próxima do Monte Sinai. Mas infelizmente não deu tempo, a gente não conseguiu ir ao Monte Sinai. E era bem legal, né? Não Bacana, é, a gente- assim, a gente não foi- é top 5, porque ali Mas no aí foi, Egito... aí foi planejado? Você falou, nós Planejado. vamos pegar esse barco, nós vamos ficar nessa cidade. Então, cidade, sim. porque a gente queria fazer o Mar Vermelho do lado egípcio, que é muito bonito. Só que nós não conseguimos ir talvez nos lugares assim mais badalados, né? Tem uma região ali muito turística de resorts, uma área de mergulho. Então nós fomos para Nueba, que era um camping, né? Em frente à praia, céu estreladíssimo. E foi legal também que foi um momento de descanso, a gente tava já cansado de andar dá uma pra caramba. desacelerada. Sim, né? claro. Deu pra dar uma segurada, foi E legal. o Egito legal, cara. Vocês gostaram? O Egito tem história, hein? Cara, o Egito é interessantíssimo, assim. A gente sai dessa cidade, pega um voo, chega no Cairo. Aí você veio de um barato, certo? Da Irã barato, Jordânia cara. Jordânia Volta- cara. E o Egito? Volta pro Egito barato. Volta Não justo, tão barato mais quanto o justo. Irã, mas do que barato. Jordânia. Mais Volta- barato. aí- Só que no Egito tem muita história engraçada, né? Nossa. Por exemplo, de Nueba, a gente negociou com um cara lá do lugar um táxi pra levar a gente pro aeroporto, porque a gente ia pro Cairo. Acho que 2 ou 3 da manhã. Aí acordamos, cadê o cara? Isso assim, a gente no meio de uma estrada, sabe? No meio da estrada, no meio do Tipo, nada. no meio do nada mesmo, assim. Imagina você no Sem meio do telefone, nada em sem Araguari nada, esperando um táxi pra ir pro aeroporto. E nunca vem. Voo, hora marcada. Exatamente. E aí tinha um cara, tinha uma guarita lá, um cara que devia ser o segurança, obviamente não falava absolutamente nada de inglês. E aí a gente começou, ó, nós marcamos um táxi, cadê? Aí o cara, aí a gente tentou explicar, aí usamos a linguagem universal Do que abre Sinai, portas, né, que é cara? simpatia. Aí, simpatia vai, simpatia vem, o cara arrumou outro táxi. Esse cara que não tinha nada a ver com o rolê, arrumou um outro táxi, de repente, quem chega? Os dois. Aí começou um bate-papo. Eu Pra não ver sei quem ia quem levar, levou né? a gente, se foi o oficial, que estava atrasado, A gente não sabe. ou o outro, eu não Não sei. dá pra saber. Eu só sei que a gente entrou no carro, aí o Guilherme foi colocar o cinto, aí o motorista, no, Sem cinto. relax. Vida louca. O carro assim caindo aos pedaços. Meu Era aquela Deus, mudança de marcha cara. que é no volante. É, né? Ah, Mas chegando vivão. Foi O cara tranquilão, chegando fumando, vivão. assim, não. Sem carinhas, galera. Não, o Dormir Egito, legal. ó, o Egito é bagunçado. É, O Egito é é bagunçado. zoado, É né, galera? zoado, Bem- é zoado. Mas é legal, cara, tipo assim, surpreende ou Surpreende. meio que dá um choque? Você fala, não é isso tudo também não. Cara, a gente chegou no Cairo, você desce do aeroporto, aeroporto grande, uma cidade enorme com um trânsito absolutamente maluco. Aí nós, sim, pra mim foi um dos principais acertos da viagem. O Thiago reservou pra gente uma guest house em Gizé, que é muito perto das pirâmides. Gizé é uma cidade satélite do Cairo. É uma cidade muito pobre, tinha muito animal na rua, muita gente realmente muito pobre.
mas muito interessante. Chegando lá, a gente chegou um pouco mais tarde, deu uma volta na cidade, voltamos à noite para essa guest house, tinha uma cobertura onde você tinha visão das pirâmides. A gente conseguiu ver o show de luzes da pirâmide a partir dessa cobertura. Aí você matou a pau. E é interessante pra caramba, porque assim, o Egito, a gente conhece muito o Egito por conta da cultura francesa. A esfinge, quem redescobre a esfinge é Napoleão Bonaparte, né? A partir de um sonho que ele tem. Então eles contam essa história, a gente conseguiu ver essa história lá, sabia já um pouco, mas foi muito interessante ver eles contando. Acordamos no outro dia, não acordamos tão cedo, pegamos, fomos para as pirâmides, fomos sozinhos. Tinha só a gente. A gente foi bem cedo. Chegamos só a gente conseguiu chegar sem estar aquela saraivada de turista, que tem muito turista na cidade. Tem. Não, assim, esses dias eu até li uma reportagem falando sobre o PIB do turismo no continente africano. O continente africano ele é composto por 54 países, Egito, Marrocos e África do Sul respondem por mais de 90% do PIB do turismo que é produzido no continente de uma forma global. Então, no Egito, você já tem acesso a esse turismo de massa. Sim. Muitos chineses. Você vê um ônibusão lotado, estão chegando. Sim, principalmente nos principais destinos históricos, a começar pelas pirâmides. É muito turista. Então, onde você vai lá tá cheio. Tipo, você vai no mercado, tá cheio. A gente foi cedo, acho que 7, 8 da manhã. A gente chegou abrindo, nós fomos os primeiros a entrar. Aí foi ótimo. Não, aí realmente é lindo, não tem como descrever em palavras. Deve ser um negócio maravilhoso. É algo impressionante. E o calor é igual todo mundo fala, e que eu acho, porque a gente vê daqui e fala, caramba, daqui tá pegando fogo. Cara, é calor, mas é algo similar ao calor brasileiro. Pelo menos quando nós fomos, né, Diego? Eu, pessoalmente, eu tava tão impressionado com tudo que eu tava vendo. Você nem vê o sol. Se tivesse calor ou frio. Cara, eu penso que assim, eu nem durmo, cara. Eu fico assim, eu fico tão empolgado com tudo que eu vi durante o dia, daí chegar à noite eu não durmo, daí no outro dia eu vejo mais coisas. Fica louco. Cara, é uma viagem muito louca. E assim, a cidade do Cairo, ela tem uma situação muito interessante, porque o Cairo e o Egito são um destino muito importante também para o turismo cristão. Porque quando a Sagrada Família foge de Jerusalém, vai para o Egito. Né? Então, tem uma parte de umas igrejas coptas, que são aquelas igrejas que estão abaixo da terra, assim, muito interessante. Aí a gente fez um negócio lá também que eu acho que muito pouca gente fez, que é muito legal, que o Thiago pode contar. A gente foi atrás da cidade do lixo. Então, aí o Di já comentou aí com vocês, né, da cidade do lixo. O que acontece? Tradicionalmente, o Egito, principalmente Cairo, que é a capital, é uma cidade com muitas mesquitas, presença muito forte da cultura islâmica. Sei. Só que há uma região que chama Zabalém. Zabalém em árabe é cidade do lixo, que é onde o lixo da cidade é tratado. E lá existe essa religiosidade copta, que o Digi até disse, né, que é uma como se fosse uma linhagem do cristianismo copta e muito forte no Egito. Então você sobe, vê a cidade do lixo realmente, e lá em cima do bairro tem uma igreja esculpida numa pedra que é gigantesca, enorme, que é em homenagem a um santo que é o São Curtidor, ou seja, um santo que trabalhava também, curtia lixo. Então é algo bem impressionante, foge totalmente do itinerário turístico. Todo mundo que vai para Cairo, eu imagino que vai atrás das pirâmides. E esse passeio do lixo é impressionante, né, Diego? E essa subida, assim, a gente subiu por vielas que lembram muito as favelas do Rio de Janeiro. Muito. É uma cidade onde se trata o onde lixo se trata normal, o lixo. E lá em cidade, cima existe essa igreja. Onde se enterra o lixo? É o tratamento do lixo normal assim. deles. Mas ali tem tudo. Tem lixo orgânico, plástico, tudo. Muita coisa reciclada. Tudo. E ali nós temos um santo. O São Curtidor e uma igreja gigantesca. Olha, lindíssima. Assim, do ponto de vista histórico, as pirâmides são inigualáveis. Porém, eu acho que do ponto de vista assim de você, poxa, isso é surpreendente. Como que o ser humano, principalmente o ser humano em épocas mais recentes, consegue se reinventar. Essa igreja feita na pedra, e é uma minoria religiosa, não é um predomínio daquela, a grande maioria é muçulmana. Então é uma minoria religiosa, existe certo preconceito, não só por ser uma região em que o lixo é tratado, mas a igreja é impressionante. Nossa, impressionante. Cara. Uma outra coisa no Cairo também que foi muito interessante, que a gente conseguiu visitar o Museu do Cairo à noite. Então a gente visitou o museu quando ele estava mais vazio.
E até a gente leu uma resenha antes de viajar que falava que o Museu do Cairo é o pior, melhor museu do mundo. É bem Realmente bagunçado. é impressionante, porque é bagunçado pra caramba, porém é muito interessante. Tem muita coisa. Ele faz jus à grandiosidade da cultura egípcia, que é milenar, e a cultura bagunçada do Egito. Assim. E vocês foram nesse antigo antes, porque agora rolou, Sim, né? Rolou a sim, transposição das múmias e tal. sim. Vocês foram naquele antigo. É, no antigo, Nós por temos que voltar lá pra exemplo, ver isso. nesse É, antigo, pior. às vezes você tá numa passagem, tem uma múmia aberta. Olha só. É realmente uma bagunça. É bagunça. É realmente uma bagunça. Doido. É bem bagunçado, Eu bem morro de inusitado. medo. E eu vou lá à noite ainda, pô. Lá, nesse museu, o cara queria que eu e o Guilherme não pagássemos, porque ele achou que nós éramos egípcios. Assim, a gente entrou Ó. na fila Cara. de turista, ele, não. Come on. Aí eu falei, não, eu sou brasileiro. Ele, Brasil. Já mandou o Ronaldo, tá de dentro. Tá de dentro já grita a múmia, né? Ronaldo! Aí eles sempre chamam outro, né? Peraí, vou chamar um brother ali pra averiguar. Aí o cara, é Tá brasileiro? louco. Olha que Que os caras brasileiros, engraçado, né, cara? Então é meio zoadão, É meio- né, cara? É meio bagunçadão. O trânsito é maluco, você vai atravessar Não, o trânsito a é rua, maluco. você atravessa a rua, tá passando o carro, é tipo aquele jogo da galinha. Você vai em volta, vai em volta, O e às trânsito é vezes... maluco. É buzina pra tudo Todo que é lado. lado. O pedestre tem prioridade nenhuma lá. Não, prioridade de quem passa. Nem existe, Pior. pedestre Não existe prioridade lá. pra nada. Aí a gente foi Verdade, depois pra Alexandria, com só- Kevin Cris egípcio. Só a última coisa, cara, pensando assim, vamos tentar tomar uma cerveja, nessa cidade. Tá aí. Aí fomos Que tentar- missão, hein? Nossa senhora, aí o pessoal indicou pra gente um bar que ficava no rooftop de um hotel. Mas até lá dava pra tomar uma? Irã, Jordânia, tomava Irã não. uma? Não, Irã Também nem não. pensar. Irã não, Jordânia dava. Jordânia já é mais turístico, dava. Aí no Egito, vamos tentar. Cara, isso é religioso? No Irã, no Ou Irã é não pode. ou cultural? Não, ou é no Irã- recomendação? No É o Irã é quê? religioso. No Irã não vende. Inclusive, os iranianos que querem tomar álcool, eles vendem muita cerveja sem álcool. No mercado paralelo, eles vendem um vinho de Shiraz, que é a uva sim. da região. Quem gosta de tomar vinho branco, tem esse vinho Shiraz, que é o vem de lá. Sim. Show. Inclusive era muito feito lá, não pode mais ser feito. Mas se o iraniano ele quer tomar uma cerveja com álcool, ele abre a cerveja sem álcool, coloca macarrão lá dentro pra fermentar, fecha, depois de uma semana pega e toma. Então não é vendido, você não, é consegue vendido, comprar. é proibido. Não A tem não pub, ser não no tem mercado- bar, não Tem tem Não, mercado não tem. paralelo, assim. Esse- só se for em off. né? E se pegar, o chance do seu pescoço rolar é bacana, viu? É mesmo, né? Ô louco, Eu cara. não quis tentar, não. Não, eu também Não, ficaria não. satisfeito. Vou pagar pra ver, não. Não, eu fico uns dias sem tomar. Tava No tranquilo. Egito é mais tranquilo, mas conta Cara, a essa gente história. subiu pra desse rooftop desse hotel, parecia uma coisa de filme de James Bond dos anos 70, sabe? Nossa, o elevador, aquele elevador que você sobe já, Deus, é minha hora. fala, O vai, pessoal cara. numa mesa com umas caras meio de vilão, de vilão Não, de filme é- mesmo. Da máfia. Eu não sei se estava italiana. acontecendo uma negociata ou se os caras estavam só tranquilos, olhando com umas caras erradas pra gente. Pegava assim, gente, vambora. Vambora, porque não poder jogar a gente aqui desse 10º andar não custa nada. E conseguiram Conseguiu. tomar uma cervejinha? Conseguiu. Conseguimos, eles têm uma. Ela lembra Meio tenso, mas a Estela, a Aham. cerveja e a. A logomarca. A logomarca lembra A muito a Estela, Estela. Mas foi de. Aí pegamos do carro, descemos pra. Nós fomos de avião, foi pra Salwan. Isso. Descemos de avião pra Aí Salwan. fizemos o Aí Vale co- dos Reis. Aí começa a ficar engraçado, Nossa, assim. aí nossa. Não tava, né? Agora é que isso mesmo. Começa a ficar engraçado. Nós chegamos. Nossa, será que a gente conta isso? Não, temos Isso que- vai- Nós- isso vai pro ar, hein? Contar. Nós chegamos lá, nós ficamos numa ilha no meio do Nilo. É uma parte do país que lá assim, o Egito se chama de África Branca, né? Mas é uma parte do país que ela já é muito mais ligada à África Negra mesmo. Uhum. Então, Que é a antiga Núbia. nós ficamos nessa ilha, numa guest house muito legal, onde a comida também já era muito bacana e era alguma coisa parecida com uma favela também. Mas a gente andava por essa ilha, andamos à noite, andamos durante o dia. Por onde a gente andava, o pessoal cumprimentava, era sempre good night, hello. É mineiro. hello. Bem tranquilo. Assim, muito amistoso, todo mundo muito legal. Achamos um restaurante muito bacana, comemos muito bem lá. Começou a parte das negociações. Pra tudo que tinha que fazer, tinha negociação. O Egito, você que gosta, eu adoro. você que gosta da cultura da barganha, Eu adoro. a cultura egípcia, ela se baseia no seguinte valor: nada tem preço de antemão.
O preço ele é flexível, maleável, é sem uma negociação constante. Eu e o Digi até que a gente Se deu até bem, mas assim... Mas uma pessoa impaciente Eu quero comprar. dá pra se irritar, porque o preço ele nunca é fixo, né? Como nosso tempo de viagem era curto, a gente optou em fazer entre uma cidade e outra que era próxima, a gente optou ir por táxi e não esperar o trem, porque o táxi podia passar em alguns monumentos, então a gente passava, via aqueles monumentos, o táxi ia levar a gente até o nosso próximo destino. Chegamos, combinamos com o taxista, nós vamos te pagar 100, não lembro exatamente o que, vamos te pagar 100, nós vamos passar neste ponto, vamos até esse endereço. Beleza, tudo bem, o taxista levou a gente, tudo ok. Chegamos no endereço final, ele pegou, foi no porta-malas, fechou, assim, se vocês não me pagarem 300, eu não devolvo a mochila de vocês. Aí nisso começou uma negociação, que assim, pra mim tava tenso esse momento, discutindo com um cara em inglês, e xingar na outra língua é muito difícil. Que vai ficar nervoso, negociação, vai, vem, pagamos 200. Pra ele era normal isso. No que a gente pagou 200, eu estava extremamente nervoso. Sim, claro. Ele me abraçou feliz. Obrigado, meu amigo. Na hora que ele me abraçou, eu falei assim, cara, isso é dos caras mesmo. Pra ele tá tudo bem. Ele gosta, às vezes, tudo disso, que ele né? tava me xingando, na real, tava legal. Ali eu ia propor uma galinha. Toma uma havaiana. Sim, uma havaiana. Toma minha Cara, cabeça. que coisa tensa. Não, aí até é muito, né? Até pra mim já é. Foi estranho pra Que tudo, louco. assim, eu lembro. E aí ele deixou a gente naquele local, né? Nossa, nós ficamos numa camp house de um egípcio maluco. O egípcio maluco. Do lado do Rio Negro, uma maluquice. Cara, crazy. Deve ser fantástico. Eu e o Digi nós mergulhamos no Nilo. A gente Aí é legal. A gente Nos vai fazer banhamos no Nilo. Ó, cara, inclusive terminando aqui, eu queria até um autógrafo. Que Tudo que eu quero, cara. Vocês são, legal. Muita A gente vai fazer um passeio Não tem que perder o celular. Perde o celular. já é. O Thiago deve ter. Não, a gente No Thiago tem. organizado. Vai. Depois a gente Tem passa o que ter Instagram aí alguém, pra né? galera. Tem que ter alguém organizado. Mas Depender só de mim vai dar certo. Não. Mas assim, no Nilo, o que nos impressionou é que lá tem uma embarcação própria, como se fosse um veleiro, que chama Feluca. E aí a gente fez esse passeio no Nilo com esse veleiro, cara. Aí é surreal. Finalzinho de tarde ali. Pôr do sol. Voltaria pra lá toda hora. Fantástico, cara. Aqueles dias que podia ter durado muito tempo, que eu ia ter ficado lá feliz. Que lugar legal. E vocês saem do Egito e A vão... gente volta pro Cairo. Líbano. Não, a gente vai pra Alexandria. A gente volta pro Cairo, vai a Alexandria. Que é a história que eu contei. A gente vai, arrumou um Alexandria. motorista lá, um egípcio, que ele lembra muito o Kevin Cris, o funkeiro brasileiro. Aí a gente até falava, é o Kevin Cris, o egípcio. E aí, muito engraçado, ele levou a gente de Cairo, de carro, pra Alexandria. Né? Alexandria é uma cidade também muito bonita, tem a antiga biblioteca de Alexandria, que foi queimada, depois construíram uma nova reconstruída, lindíssima, extremamente moderna. É um Olha outro ponto alto do Egito, é essa biblioteca de Alexandria. E aí a gente voltou pro Cairo e fomos para Líbano. Aí já viemos pro Líbano. E o Líbano, cara? O Líbano é apaixonante. É surpreendente. Cara, a viagem é apaixonante, Nossa, cara. uma onda assim. Tem coisas que só acontecem com a gente, mas vale a pena. Assim. O Líbano, pra mim... A gente desce no Líbano no dia que o primeiro-ministro foi deposto. Então os ATMs lá, os caixas eletrônicos não estavam funcionando. O pessoal já avisou pra gente, traz dólar. A gente no final da viagem já não tinha lá tanta grana, tava com cartão de crédito, contadinho tudo. Chegamos lá, pensamos, vai ser tenso. O pessoal do hostel sempre falando com a gente, cuidado, não sai, não vai andar. Você vê uma bandeira amarela, corre, porque é a bandeira do Hamas. Que é interessante assim, a guerra que acontece em Israel não é uma guerra de um país contra Israel, é a guerra do Hamas. Hamas é um partido político militarizado libanês. Cara, você desceu no olho, vocês, né? No olho do furacão. Exatamente. A hora que o primeiro-ministro... No dia que ele foi deposto. caiu. Não, na verdade é o Hezbollah. 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 Hamas, eu falei? Não, essa foi o Hamas. Hezbollah. Sim, Hezbollah, não, entendi. E aí, bandeira amarela, sai fora. Mas ainda assim vocês saíram. Cara, ele sairia mais 200 vezes, foi um espetáculo. Deixa o rolê rolar solto. Cara, não teve nenhum problema, foi muito tranquilo, a gente andou pela cidade, a cidade de beleza pra mim, eu só comparo com o Rio de Janeiro. De beleza, a cidade, Beirute, só o Rio de Janeiro eu comparo assim. Beirute. Aí já é limpo, bem cuidado ou não?
Sim. Cara, assim, Das que vocês nas passaram, regiões né? que frequentamos, Sim, né? sim. Porque toda cidade é sempre, muitas cidades numa cidade, né? Muito plural, mas nos destinos, assim, Mais próximo, tipo, turísticos, Cairo, que era até um Ah, caos, bem mais até então organizado. você já chega bem, lá. bem mais Sim, organizado, sim. mas eles chamam de Paris do Oriente. Boa. É Não, mesmo? Líbano- Influência ocidental gigante, tem tudo. Olha, Líbano Tem tudo. é uma cidade muito cosmopolita e você é o contraste sempre, assim. Na esquina é uma mesquita maravilhosa e ao lado da mesquita é uma igreja maravilhosa. Ah, Porque cara. o Líbano é E um eles caldo convivem, né? cultural Então, muito forte. Então tem um bairro árabe, predominantemente islâmico, tem um bairro cristão que eles são a linhagem maronita da Virgem Maria. Por exemplo, tem uma Virgem Maria em Beirute. Ah, é? A Virgem Maria é a padroeira da cidade de Beirute. Olha que curioso. Cara, Então, assim, Fica em cima do Monte Líbano, você faz uma perfeito. viagemzinha de Nossa, bondinho, muito que é lindo. espetacular também. e sobe nessa imagem. Lá. Lindíssimo. Isso. E a culinária libanesa, Aí, é algo assim que é espetacular. diferente. Aí me ganha, hein, pai? Mas parece com essas daqui? Você vai comer uma Cara, comida libanesa assim, aqui? tem coisa boa no Brasil. lembra um pouco. Mas assim, é muito mais gostosa. É mais tempero. sim, as O especiarias tempero, são muito muitas fortes. especiarias, a comida é muito saborosa, os peixes, o quibe. Não, o quibe, a gente comeu um Nossa, o quibe. quibe deve ser O quibe é recheado, sensacional, o né? quibe é recheado com castanha de caju Ah, e hortelã. Então Aí assim, Nossa, é tudo. eu particularmente pretendo ainda fazer eu pretendo fazer um curso de culinária libanesa assim com alguma família libanesa, porque quero é voltar pra impressionante. Se precisar de um cobaia. Ah, Pô, eu tô fazendo ainda Vou te aqui, convidar, tal, é. tal, me chame. Chega cara. aí. E a receptividade, legal? Com brasileiro? legal. Ah, é bom. Assim, aí pouco o mais Líbano também principalmente os jovens são bem conectados com o mundo árabe e com o mundo ocidental também. Olha. Então assim, eles Os falam jovens, muito, é. Então, por exemplo, é muito comum no Líbano você escutar a língua francesa sendo falada nas ruas, porque tem uma influência, né, da cultura Sim, francesa. sim, ainda continuamos com a do influência. árabe. Então, é um caldo cultural bem curioso o Líbano, né? E Beirute. chegando no Líbano, nós fomos visitar a cidade de Biblos. Biblos, que deu origem ao Ah, nome de Bíblia, Bíblia. né? Vem de E é- Biblos, é uma e é das muito- cidades mais antigas do mundo. Muito interessante isso porque não se sabe se a mais antiga do mundo é Biblos ou Jericó. E é uma cidade Que fica na incrível. Palestina. Uma cidade Cara, que incrível. legal, cara. Assim, Não, Beirute e outra, a questão da segurança também bem tranquilo, né? Foi calmo. Bem tranquilo. Assim, eu acho que talvez um turista assim mais tradicional, esses países, quais eu devo conhecer com mais tranquilidade? Eu diria que o Líbano. Começa pelo Líbano. Começa pelo Líbano. Pra não Porque tomar logo um o choque. contraste não Começa é por tão ele. grande. Eu começaria, por exemplo, pelo Líbano e pela Turquia. Mas me conta o que você não faria, por exemplo, assim, ó, hoje, beleza, fizemos esse rolê, foi legal, mas O se que fosse eu pra não ir de novo, eu faria- não faria essa coisa, que eu não passaria lá, não O que dormiria eu não aqui. faria é deixar de repetir tudo de novo. Aqui, ó. Boa, Thiago, boa. Porque pra mim tudo foi sensacional, Cara, né? foi demais. Até quando a gente errou, que foi esse dia aqui ficou um dia meio vazio. Acertou Mas no a gente deserto. desacelerou, a gente descansou um pouco. É porque é um ritmo muito intenso, É. dia e noite viajando, É. trabalhando, conhecendo. 30 dias, você vai. Cara, Mas- e sabe o que é a pegada? É muita cultura, é muita informação, É muita que a informação. gente É, já tá não louco. tem. Porque uma coisa é você ver sobre a história francesa, alemã, É, uma é informação muito- que já é muito. Já tá muito aqui. Você vê um seriado em francês, Sim. você vê sabe? Agora, filme. onde eles estavam até então, você não tem essa referência aqui todo dia batendo na sua porta. É, Você tem claro. filmes franceses, tem filme americano, você tem filme. Agora, você vê cultura iraniana, velho, aqui, você vai ver aonde? Ou da Jordânia, ou sabe? Então é muito Agora, exótico. é quanto muito ao informação. Líbano, a relação com o Brasil é muito íntima. Por causa da imigração libanesa, né? O Brasil, se eu não me engano, é o principal destino da imigração libanesa. Então, há muitos, principalmente em São Paulo. Então, a cultura libanesa, eles conhecem muitos. O meu sobrinho mora em São Paulo, o meu primo mudou para o Brasil. Então, eles têm uma relação de muito carinho com o Brasil, os É libaneses, verdade. de uma forma geral. Você andando pela cidade, muitas vezes eu pensava que estava dentro de São Paulo. Assim, Entendi. Você reconhece as Massa. pessoas. Por exemplo, a gente pegou um taxista. Você estava, né? Esse Tava. dia. Que ele soube que nós éramos brasileiros. Ele falou: meu sobrinho mora em São Paulo. Então ele sabia algumas palavras. E aquele dia também Obrigado. nós estávamos perdidos em algum lugar. Aí a gente começou a trocar ideia em português, né? Cara, e agora? O que a gente faz? Aí do nada apareceu um cara.
cara, eu falo português, eu já morei no Brasil, trabalhei no Brasil e trabalhei na Angola. Aí o libanês, legal, o cara, senhor, que legal. conversou com a gente, vocês querem ir em tal lugar, porque Beirute é uma cidade assim que você anda à toa e ela é sempre surpreendente. Pra mim o comparativo de Beirute foi Rio de Janeiro. Não, na hora que você falou, eu já, De pô, beleza. sensacional, assim, cara. Você anda no litoral, marzão bonitão. E tem E o a mar, comida, né? velho, a O mar é sensacional, a gente almoçou. Eu fico assim, porque, cara, quando toca na comida, meu Deus. Então, cara, que rolê maravilhoso. Pô, eu tô honrado de ter aprendido tanto com vocês em um Que bate-papo como esse, de verdade mesmo. Que legal. Tô felizaço, cara. E o rolê termina com retorno a partir de... Aí a gente foi pra Doha, né? Ficamos 2 dias. Aí o Dija compensou a cagada que ele fez na Jordânia. Eu falei, Dija, me surpreenda com muito chocolate e um hotel, porque eu pegava os hostels e tal. Aí os caras falaram, cansado de hostel. Eu falei, não, então pega, eu quero luxo. Vamos luxar. Manda bem, me surpreenda. Eu quero chocolate brabo e hotel de shake. Aí ele pegou um bug lá do Booking, sei lá, pegou um hotel do caralho e pro preço Doha? bagatela, em Doha. Legal, Em Doha. Foi muito legal, a gente desceu do aeroporto, Tinha até um carinha com a banheiro. plaquinha assim, com o meu nome. Eu falei, meu Deus, É meu sonho, você sabia? Shakes não quer rolar fazer isso, cara. Shake. Cara, E aí a gente fez stopover de novo, né, Dija? Foi, Aí fizemos doido, stopover que na você volta. tinha explicado, aí Boa. ficamos 2 dias em Doha, aí a gente fez o passeio no deserto. Os museus são lindíssimos. Realmente. Isso é curioso, assim, eu acho museus que são lindíssimos. o Catar se preparou muito pra pra Copa. receber. sim. Pra receber, e isso eu achei muito legal, de transmitir ao estrangeiro um pouco da cultura deles. Por exemplo, esse museu chama Museu da Cultura Islâmica. Tem um Museu da Cultura Islâmica e um que conta meio que a história da civilização assim natural. Então, muita biologia, muita geografia, é sensacional. É sensacional, porque é muita grana envolvida, dos petrodólares. Então, Ali tem muito. é museu que tem tela LED, assim, com filme em curvatura. Gigante, assim, você anda e fala, cara, que isso? Lá fora que tá 50 graus, lá dentro tá 10. É o que eu tava que- falando, né? Cara, vocês fecharam com chave de ouro. Demais. De Porque ouro mesmo. assim, a experiência ela fica na sua mente aqui por... Eu gostei muito do Catar. Nossa, cara. Achei Catar bem mais assim, interessante do que Do que Cairo. não, do que Cairo, não, do que Dubai. Do que Dubai. Eu já fiz um stopover em Dubai, em outra viagem, achei uma cidade muito assim, artificial. Sim, Agora Doha sim. eu achei mais autêntica. Cara, que legal, mano. Eu assim, me deu muita vontade de conhecer Beirute. Muita vontade. Você vai comer muito kibe gostoso. Cara, o Irã, nem fala. vocês falam assim, cara, que sensacional, que rolê legal, cara. Eu vou lá conhecer Show a de bola. estátua do Alex, Você te vai- marco lá quando ele estiver lá. Então aqui, cara, você falou que era sensacional. E assim, que rolê legal, Fabricião. Um banho, né? Uma enxurrada. Tudo de- surreal, velho. Nem pede dica do destino hoje. Nem Já deu milhões de dicas, cara. aqui. Mas você gostou do rolê? Sensacional, velho. Então, Algo vamos preparar acrescentar aí pra galera que tá Cara, nos ouvindo. Já tive alguns clientes meus que foram e falaram muito bem de um lugar, eu até anotei o nome, chama Hurghada. Eu não sei se fala assim, no Egito, aham. do Mar Vermelho, que fazem mergulhos sensacionais lá. Aham. Então, quem curte mergulho, esporte náutico, porque também é uma área que não é muito vista do Egito. Nem todo mundo sabe que tem aquele mar lá que é sensacional, que é uma água azul, cara. Que Cristalina. quem tem condição, galera, busca na internet pra ver. As fotos é lindo. E não deixem de comer o koshari, que parece com a nossa comida do Egito. É mais ou menos um arroz com lentilha, com, Isso. sabe? Que também parece muito com a nossa culinária. E é muito bem falado por todos que vão. Essa é a dica de hoje. Gratidão, galera, vocês estarem com a gente aqui. Valeu. E quem tá nos assistindo Super. aí, se quiser trocar ideia depois, né, Pô, se Dija? você está nos ouvindo, está nos assistindo, te coloque passa o nos Instagram. comentários, coloque se você gostou, coloca também aí alguma pergunta, a gente direciona pra eles, fala os Instagrams aí, como é que são Fala os aí. arrobas, lembra aí? Dija. Você lembra lá? Você não não sei. conhece disso, mas aí céu. para. Eu nunca sei o meu. Não. Depois você passa pra mim, eu colocar Beleza. lá, coloco pra vocês e coloca também o do Poetinha. Poetinha. Tem que ter. Poetinha, faltou você. faltou você, cara. Pô, prazerão, cara. Eu que agradeço. Tô anestesiado. Ah, A palavra demais, é que é essa, de isso. verdade. Foi um Valeu. rolê que foi muito legal de eu ouvir.
Um salve, muito obrigado, parceirão. Obrigado, viu? Tamo junto. Mais um. Um salve aí pra quem fica nos backs, que são o que o Aurélio aí tá uma moçada aqui hoje ouvindo a gente de quebrada. E sejam bem-vindos pra voltar. Com Vem certeza. falar de outros rolês aí. Só convidar. Ah, Vai rolar, cara, vai rolar. já vamos fazer vários programas juntos aí. Só chamar que a gente vem. Valeu demais, obrigado pelo convite. E nem eu te falei, você me ligou. O dia que você me ligou, eu tinha recebido umas 10 ligações chatíssimas. Foi a mega ligação legal do dia. Se vamos fazer, se vamos, com certeza. E eu fui convidado pelo Dija ontem Ótimo. e também gostei. Não, Muito muito massa. mais sempre. Galera, obrigado, viu? Valeu, Salve, demais. siga a gente aí nas redes sociais, acompanha esse rolê, deixa os comentários aí, deixa as perguntas. Cara, você já foi num rolê desse? Você conhece? Você identificou com alguma cidade? Manda um comentário. Pô, que legal, gostei de tal coisa, que eles vão ler, vão comentar lá e vão discorrer com a gente. Valeu? Beleza. Obrigado, galera. Show de bola. Até o próximo. Um abraço. Valeu.